noite. Estamos aqui para iniciarmos mais um projeto para a gente falar aqui sobre famílias, falar sobre pais, sobre filhos e tudo mais que precisamos. Sejam todos muito bem-vindos. Esta será uma live que ficará gravada, então já convide a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, gente. Estamos ajustando aqui para dar início. E já aproveita esse tempo para ir convidando mais pessoas que vão se interessando por esse tema, porque a gente sabe que não é um tema que precisa ser tratado. É muito comum te dizer que pais não aprendem na escola, que quando nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe. Mas será que isso 100% é verdade? Será que nós não temos como aprendermos? Porque existem tantas outras experiências, né? E um dos princípios é da modelagem. E essa, às vezes, é uma necessidade que nós temos de estarmos aqui aprendendo com os outros. Será que a experiência de um filho serve para a experiência do outro? Será que eu tenho como melhorar essa minha relação? Então sejam todos muito bem-vindos. Já quero que vocês coloquem, eu gosto sempre de dizer que isso aqui não é uma conversa entre eu e a Márcia, mas sim entre eu, a Márcia e você. Esse aqui é um projeto que nós já estávamos sonhando há algum tempo, né, Márcia? Sim. Para que nós possamos trocar ideias, né? Na verdade, esse projeto nossa intenção não é ficar somente nós dois, mas sim trazer outras pessoas, outras famílias, outros pais, mães, e assim, aberto a todos os tipos de famílias, né? Que hoje nós temos que pensar, nós temos vários modelos de famílias. Então, pensando nessas condições, como vivemos hoje, e dar voz, né, para muitas outras pessoas falarem. E esse projeto nasceu até por um trabalho que fizemos intensamente, né, durante esse ano, já alguns anos atrás também, trabalhando com famílias, mas esse ano se intensificou muito, e visitando muitas famílias, até por conta de alguns retiros que nós tivemos na nossa paróquia. E a gente percebeu o quanto as pessoas têm a necessidade de falar, e o quanto que nós muitas vezes fomos para ouvir e saímos de lá cheios, né? Porque aquilo que talvez você tenha passado, você está passando, pode ser ali um remédio, um bálsamo para a minha dor também. Então foi por este motivo que a gente pensou, e já há algum tempo está no nosso coração, em fazer o Pô de Paz, onde não só nós, né, mas convidar outras pessoas, e já fica até o convite para quem quiser, para o próximo, vir trazer a sua experiência, porque a intenção é de trocarmos experiência. Nós não estamos aqui para ensinar ninguém, mesmo porque a minha família não é igual à sua família, então você tem, né, o seu jeito, a sua maneira, tem os princípios na sua casa, nós temos os nossos, mas a gente sempre pode aprender um com os outros. E eu quero iniciar. Ontem eu fiz um vídeo rápido falando do poder das palavras. E poder esse que nós temos dado até pelo alto, né? A própria Bíblia, a palavra vai nos dizer que a palavra tem poder de vida e de morte. Deus, quando fez, ele não fez com pó de piripim-pim, ele fez com a palavra, né? Então, a palavra tem poder de vida e de morte. E como nós estamos tratando essas palavras?
Ontem iniciamos mais esse ano de 2025 e todos nós recebemos umas centenas aí de mensagens de coisas boas. Ninguém deseja assim, que esse ano vai ser ruim, que esse ano vai ser um ano de dificuldade, que vai ser um ano que você tenha muitos desafios, que vai ser um ano de muitas privações. Ninguém deseja isso. Todos nós desejamos coisas boas. Mas será que no nosso dia a dia, no nosso ali, quando nós falamos algo que... Peraí, gente, tá balançando pra caramba. Deixa eu arrumar aqui, porque deve estar ruim para vocês assistirem. Deixa eu tentar travar aqui. Vamos ver se vai ficar. Então, quando a gente, como eu estava falando, será que as coisas ruins, a gente no dia a dia, será que a gente diz assim, você não faz nada direito? Quando a gente trata com o filho, a gente já fala para aquele filho, mas você não presta atenção, que você é desastrado. Ou será que nós estamos tendo esse cuidado de dizer, assim como a gente diz para o outro, para o estranho, coisas positivas? Será que nós estamos dizendo para nós? Será que nós estamos dizendo para nós mesmos? Porque é muito fácil desejar coisas boas para o outro e para mim. Será que eu digo que eu sou merecedor? Será que eu digo para mim mesmo que eu sou honesto, corajoso, que eu sou ousado, que eu sou amado? Ou isso eu só digo para os outros, mas quando chega para mim, eu vou dizer, não, isso não é para mim. Eu sou ruim, eu sou burro, eu sou incapaz, eu sou... O que eu tenho dito para mim? Então, a primeira pessoa que ouve aquilo que eu digo sou eu mesmo. Por isso que eu tenho uma boca e 2 ouvidos e eles estão próximos. Por isso que é muito comum, nós não gostarmos da nossa própria voz. Porque entre a voz, o som chegar, o som sai distorcido. Quando eu estou aqui falando e eu falo para a Márcia, existe uma distância maior do que o meu ouvido. Então, é muito raro alguém dizer, eu já ouvi, mas é raro alguém dizer assim, eu gosto da minha voz. É mais fácil dizer o quê? Eu não gosto de falar porque eu não gosto da minha voz. Mas voz essa que foi nos dado de uma forma única, para que nós possamos usar. E essa palavra dita dentro de casa, começando às vezes pelo meu pai, às vezes a experiência que eu quero trazer inicialmente aqui, nem como pai, como mãe, mas eu quero que você se coloque numa posição que todos nós somos, de filhos. Todos nós somos filhos. Nem todos podem ser pai, mãe, avô, avó, mas todos nós somos filhos. Será que esse impacto dessa palavra que nós temos que foi dito por alguém, que muitas vezes me ama, mas não teve a consciência porque estava cheio daquilo. Às vezes a pessoa passou o dia inteiro só ouvindo coisas ruins. Ele vai chegar em casa e vai conseguir dizer coisas boas? Ou será que ele vai vir e às vezes ele até aguentou, ele até procurou, ele realmente fez o que tinha que ser feito para dizer... Eu vou só falar coisas boas, mas chega em casa, às vezes a esposa, às vezes o filho, às vezes a mãe, às vezes o pai, o quanto vem e trazendo coisas ruins. E eu vou dizer, descarregar tudo aquilo que eu tenho. Porque um saudoso nos dizia, né? É em casa que nós tiramos todas as capas. É em casa que eu não vou conseguir e dizer... Aqui eu preciso ser o papel. Porque no trabalho é muito fácil eu ser cordial, eu ser amoroso. Mas e em casa? E comigo mesmo? Será que mesmo no trabalho, na hora que eu vou no banheiro, ali na minha intimidade, eu sou generoso comigo, eu sou respeitoso comigo, eu sou honesto comigo? Então... Eu fiz uma enquete rápida agora, 2 horas atrás, e eu ouvi algumas falas interessantes. Porque quando você, às vezes uma única palavra que você ouve, ela pode ficar gravada pro resto da vida de todos nós.
Então, que essa palavra, que eu comece a ter palavras não de morte, mas de vida. Para que eu vir e ter essa memória de coisas boas. Memórias para que eu possa olhar lá no futuro. E nessa enquete tinha lá, uma tia me falou. A palavra de uma tia, às vezes, está trazendo travas, bloqueios para o resto da vida. Será que eu preciso dar hoje? Porque o Léo, a Márcia, pequeno, era um. E agora? Quantas coisas que a gente ouviu e não faz mais sentido? Não é, Márcia? Sim. Muitas vezes, né? Nós temos até um exemplo que aconteceu com a nossa filha mesmo, né? Ela ouviu uma pessoa, disse coisas muito ruins para ela, isso trouxe consequências psicológicas, emocionais muito graves, muito fortes. E até hoje nós temos que fortificar sua identidade, dizendo o que realmente ela é, né? Porque é mais fácil, é tão louco isso que é muito mais fácil a gente dar ouvidos àquilo que nos falam de mal do que as nossas qualidades, né? Então, o poder das palavras, ela pode destruir uma pessoa. E quase destruiu. E quase destruiu. Até porque existe a ciência, ela vai nos trazer, e não sou mais eu falando, mas é a ciência. Ela vai dizer que nós temos um viés cognitivo negativo. O que é isso? Todas as vezes que algo acontece, o primeiro pensamento do cérebro, ele é negativo. Poucas pessoas têm a capacidade de transformar um primeiro pensamento em coisas positivas. Um exemplo claro que eu sempre dou é: toca o telefone 3 horas da manhã. Ninguém pensa, será que é alguém querendo me contar uma grande novidade? É mais fácil dizer o quê? Alguém morreu. Aconteceu alguma coisa. Isso não é hora de ligar. Porque primeiro que convencionamos que notícias boas só podem se dar em horário comercial. Notícias ruins podem dar 24 horas. E não é uma verdade. Então, por que não começarmos a dar notícias boas a qualquer tempo, a qualquer hora e sabermos? Mas o nosso cérebro vai sempre pensar negativo. Se a gente for para uma linha, trouxe a ciência, mas se a gente for pensar numa linha talvez bíblica, quando Adão pecou, que ele tinha a chave do conhecimento, quando ele entrou com todo o conhecimento, né, comendo aquele fruto que não podia, o que aconteceu? Eles foram lá, Deus foi passear com ele, e eu não conheço ninguém que vai passear com alguém bravo, né? Você cancela o passeio, não o contrário. Mas Deus foi passear e o que ele pensou? Deus vai me matar. Mas ele queria simplesmente vir e ter o conceito de dizer: estamos juntos. Te dá mais uma chance. E esse é o gancho que nós temos, o poder da palavra. O poder da palavra que é nos dado. Porque quando eu entendo esse poder, eu vou começar a cuidar deles. E trazer fortaleza para cada um, que nós temos que trazer este ponto de significados certos. Eu não tenho como converter o que eu ouço. Quer dizer, eu não tenho como ouvir e determinar o que eu vou ouvir, mas eu tenho o poder de converter todos aqueles que me dizem coisas. Eu posso ouvir coisas negativas, mas eu dizer lá e falar assim: ele não sabe, ele não me conhece. A ponto de me falar essas coisas ruins, eu vou converter tudo isso. Eu vou sair daqui só com coisas boas, eu vou converter aquelas falas ruins. Acabei de ouvir uma história que eu achei interessante, né? O cachorro ficava sempre na porta do açougue.
E um dia o açougueiro ficou com dó e deu um bife, mas ele foi para casa com aquele bife na boca, mas ele não se conteve e ele precisava passar numa ponte. E quando ele viu o reflexo dele mesmo com aquele bife, ele viu um bife muito maior e ele falou: eu quero aquele bife maior. E ele foi, pulou na água atrás e perdeu o bife que o açougueiro tinha dado. Muitas vezes a gente fica ouvindo, vendo coisas que não são verdades. Eu posso vir converter. Eu posso olhar e dizer assim, eu tenho que ser grato àquilo que eu tenho. Eu posso dizer, caramba, gravar informações em mim e gravar naqueles que são pequenos nos outros, para que eu possa ter realmente coisas que vão me inspirar. Eu posso transformar essas palavras em inspiração. As experiências, elas estão aí. Mas será que eu preciso gravar só as coisas ruins? Ou eu posso terminar o dia de hoje? É isso aí, Pri. O cachorro foi enganado pela própria ganância. Sejam todos muito bem-vindos, todos aqueles. Nós estamos nesse projeto que nós vamos chamar aqui de Pod Paz. Vai ser, a ideia é que seja um bate-papo semanal, onde eu e a Márcia e até convidados, né, nós estávamos no coração e hoje nós resolvemos tirar do papel, tirar do campo das ideias, porque às vezes há também esse poder dessa palavra. Só temos ideias, mas nós não colocamos ela em ação. Então coloque aqui suas dúvidas, as suas perguntas, interagem conosco, para que a gente possa ter palavras sendo escritas e ditas, para que possamos inspirar não só a nós, mas aos outros, aqueles que são importantes, talvez os nossos filhos, talvez os nossos cônjuges, às vezes os nossos amigos, quem são importantes no dia de hoje. Quer participar? Seria uma honra, Padre, se você quer participar, confirma aqui no chat, para que a gente possa iniciar esse projeto. E o que realmente inspira, Márcia, os nossos filhos? Acho que nós temos que ser inspiração dos nossos filhos, né? Nós temos que ser exemplos para eles. Eles, principalmente, né, esses jovens que estão em formação, eles precisam de referência, né? Infelizmente, com tantas coisas acontecendo no nosso entorno, então nós mesmos temos que ser esse reflexo para os nossos filhos. Boa noite, Padre. Que bênção. Boa noite, Padre. Sua bênção. Boa noite. Passei só para saudá-los, mas estou adorando a catequese, viu, Márcia? O Léo fez uma pergunta, né? Se nós somos inspiração para os nossos filhos, ou nós devemos ser inspiração para os nossos filhos. E aí a live acabou interrompendo a sua linha de raciocínio. E aí eu quero retomar a questão aqui. Os pais devem ser inspiração para os vossos filhos? E se sim, qual o caminho, mãe, que nós fazemos, que nós seguimos? Eu acredito, sim, Padre, que nós temos que ser referências para eles. Porque se eles não buscam referência em nós, pessoas que eles podem confiar, pessoas que... É o que eu sempre digo para minhas filhas. Vocês podem ter milhões de amigos, mas as pessoas que mais amam vocês são eu e seu pai. Ninguém ama mais vocês. Além de Deus, ninguém ama mais vocês do que nós. Então, nós queremos o bem, se nós brigamos é pro bem. Então, nós temos que ser referência, mas a gente também não pode ficar só na palavra, né? Nós temos que agir com ações, temos que ter ações. Então, sempre ser honesto. O Léo usa uma frase que eu gosto muito, que filhos não querem pais perfeitos, eles querem pais honestos. Então, é ser sempre honesto, é trazer abertura para ouvi-los, para falar sobre tudo, né? Nós precisamos falar com os nossos filhos sobre tudo que acontece. Porque hoje em dia existe a internet, hoje em dia existe aí a tecnologia, então que eles saibam por nós, não por outros. Eles não busquem informações com outras pessoas. Busquem conosco.
Márcia, recentemente tivemos uma Santa Missa e uma das liturgias, um dos textos falava sobre o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre um tipo de perfil psicológico, narcisismo, né? E aí eu tô nas minhas pesquisas, Léo, ainda está muito ainda está muito recente a minha pesquisa. Eu descobri pais narcisistas, mães narcisistas, né? E aí como fica essa relação? E aí na minha pesquisa, claro, sempre a moldura é a teologia, é a espiritualidade, é a fé, é a nossa religião. E aí eu comecei a entender muita coisa. Eu gosto de misturar as ciências, né? A teologia, a catequese, a psicologia. E aí eu comecei a entender quando algumas mães elas usam da religião para se alimentar aqui o seu narcisismo. A Bíblia diz honrar pai e mãe. Você precisa me honrar. Mas construindo a minha última reflexão, né, na missa, um dos autores que eu peguei, ele dizia assim: pai, mas é fácil fazer vênia ao senhor, é fácil fazer vênia à senhora. A senhora é merecedora de honra, não só pelo fato de ter me colocado no mundo, como me inspirar em um pai que não sai do boteco. Como me inspirar em uma mãe que não é exemplo, não é referência para mim na vida adulta. Então, o autor dizia que essa relação tem que ser de mão dupla. De mão dupla. Eu devo vênia aos meus pais, mas esses pais, o fato deles me darem a vida não é o suficiente. Eles precisam me inspirar, né? Eles têm que ser fonte de inspiração para mim. E essa inspiração, ela é comportamental. E eu achei o máximo essa reflexão. Essa pesquisa, eu disse, sobre narcisismo ainda é bastante recente. Nas minhas pesquisas, Márcia, eu me deparei com essa persona, mãe narcisistas. Léo, quem são os melhores amigos dos nossos filhos? E antes que você responda, a paróquia, graças a Deus, hoje é uma paróquia juvenil, vamos colocar assim. Paróquia São Francisco de Assis, Valo Velho, é uma paróquia juvenil. Temos muitos filhos, muitos filhos, né? E eles se amam, eles se adoram, né? Recentemente eu vi eles pintando o cabelo de amarelo, né? Tudo nevou no Valo Velho, né? E um jovem influencia o outro e eles são apaixonados por eles mesmos, é a comunidade deles, é a idade deles, é o tempo deles. Mas trazendo a pauta de vocês, a catequese de vocês, para uma reflexão adulta, quem são os melhores amigos dos nossos filhos, Léo? Os pais, eles são os primeiros amigos, mas talvez entre eles, porque hoje eu começo a entender assim, padre, eu tive já muita essa expectativa que eu seria o melhor amigo das minhas filhas. E a experiência prática das minhas, né? Eu tenho as duas filhas que moram comigo e eu tenho uma filha mais velha, já tem 21 anos, já é mãe. Adulta. E eu entendo hoje na prática que eu preciso ter referência. Eu não preciso ser amigo. Eu preciso dar referência para dar a amizade certa para eles. Porque hoje é um mundo que é conectado. Nós estamos aqui nesse mundo conectado que não tenho mais como eu blindar as conexões que elas têm hoje por conta das redes sociais. Mas eu preciso trazer a inspiração certa para ela dizer assim, isso aqui não serve. Né? Para que eu possa vir e até trazer um pouco daquilo que o senhor traz, assim, do narcisismo, de eu ser essa autoestima exagerada, dizer que eu sou o perfeito. Não, eu quis ser muito disso e o meu orgulho me fez cair do cavalo. Né? Eu cheguei à conclusão que eu preciso ser honesto. E eu ser honesto e dizer, eu não sei, eu não consigo, eu tenho dificuldade nisso, eu não sei fazer, eu não sei. E tá tudo bem. Eles precisam entender que eles vão buscar outras pessoas. Eu não sei, mas eu vou estar lá. Eu estou presente. Né? Nós estamos juntos, nós vamos buscar a resposta juntos. Exatamente. A tua primeira referência sou eu. Falando de pai e mãe, minha mãe está aqui. É mal de mãe, dona Márcia? Elas não param? Ó, minha mãe. Olá. Boa noite. Só abrir um parênteses aqui. Mãe, vem cá.
Diferente de mim, alguns paroquianos aqui e o meu casal de catequistas, a minha mãe canta, acredita? Nossa. Mãe, eu vi, domingo eu tô na casa deles aqui, né? Na casa dos meus pais. E domingo ela fez, eu vi pelo grupo da família, ela fez a celebração da palavra. Colocou um para proclamar a primeira leitura, outro para fazer as preces, e ela ficou responsável pelo cântico. Dá uma palhinha do refrão do canto da família, aquele que a gente gosta. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Ó, que lindo. Eu sou privilegiado. Eu sou privilegiado. Né? A Priscila está aqui, a nossa cantora. Priscila, nós herdamos a textura do cabelo, a cor dos olhos. Por que a gente não herda a afinação dos pais? Priscila, por que a gente não canta como os nossos pais? Olha só, a Andréa falou assim, a Andréa Medeiros. Podia ter passado um pouquinho do dom pro padre, eu também acho. Ó, obrigado por me aceitar aí na live, vocês estão em momento de catequese. A culpada foi a Priscila, ela que denunciou vocês estavam dando catequese agora na live. Eu mandei aqui para alguns paroquianos. Vou pegar essa última colocação do Léo. Os nossos filhos estão conectados. Parabéns por utilizar essa ferramenta de conexão que é a internet, que é o celular, para poder falar do amor de Deus e falar dessa instituição que a gente tanto ama, que é a família, tá bom? Não vou atrapalhar mais a catequese de vocês, não. Quando a gente pensou em fazer, né, porque o nome é Pods e Pais, né, fazer tipo um podcast com pais, mas a intenção não é ficar só entre eu e ele, é convidar mais pessoas para vir falar. Legal. Para a gente trocar experiências mesmo, né, não é ficar aqui ditando e falando regras. E a primeira pessoa que nós pensamos em convidar foi o senhor. Convidar o padre Jean, né, para ser o nosso primeiro convidado. Como tudo é providência. Aí eu falei, padre, assim, Márcio, mas hoje a gente vamos tirar esse papel hoje, porque a gente não vamos deixar para amanhã. Porque se a gente deixar para semana que vem, até ter a resposta e não sei o quê, eu falei, a gente vai fazer. E aí a gente faz, a gente fala, padre, a gente fez isso, fizemos dessa forma, vamos fazer na próxima semana? Aí o senhor entrou. Eu já estava acompanhando e eu falei, nossa, tá certinho, é isso, é esse o caminho, o conteúdo, vocês estudam a nossa doutrina, a Sagrada Escritura. Diga-se de passagem, o ano de 2024 vocês fizeram um trabalho maravilhoso, né, com a catequese de adultos. Depois eu tive o privilégio de testemunhá-los, né, na convivência com os jovens da comunidade. Parabéns, obrigado por abrir a casa de vocês para o Evangelho. Que Deus os abençoe infinitamente. Amém. Fiquem à vontade, tá? Eu vou ficar só acompanhando aqui, tá bom? Deus abençoe. Mas pode ficar. Vamos conversar mais. Não que eu vou atrapalhar. Vocês prepararam o roteiro e pauta. Não. Porque, na verdade, não, nada preparado. Nós só temos, assim, o que a gente pensou foi na questão do poder da palavra, e até mesmo foi... Pela sua homilia ontem nos inspirou. Até pela sua homilia de ontem, né? É um tema que eu gosto muito, e eu entendo que cada vez mais essa palavra, ela vem. E como que seria realmente? Porque, assim, quando a gente pensa no poder da palavra, a gente vai pensar até mesmo na Bíblia, não tem como não vir Salomão com Provérbios, né? O Salomão, ele sempre repete isso por muitas vezes em Provérbios. Mas não só Salomão, mas vários outros. O próprio Deus criou o mundo com a palavra, né? Como eu falei, ele não criou com nenhum pó e nenhuma mágica, né? Não teve uma capa que ele tirou. Ele usou o poder da palavra. E muitas vezes nós trazemos e quando o senhor trouxe até a questão do narcisismo, é algo que a gente pode vir e também trazer essa questão. O quanto que o narcisista e vários outros perfis, eles precisam, primeiro, o narcisista é um exagero, mas o quanto de pessoas que precisam de validação, né? Existe um livro que eu gosto muito chamado As 5 Linguagens do Amor.
aonde o autor ele vai trazer que uma delas é palavras de afirmação. Então, essas pessoas que não têm um traço ruim ou um traço danoso psicológico, mas eles precisam de validação. Eles precisam dizer parabéns, obrigado, continue assim. Todos os dias eles precisam disso. Então, muitas vezes a palavra ela precisa ser dita e às vezes a gente não diz. A mesma coisa às vezes a gente precisa do silêncio, que também é uma palavra, uma comunicação, o silêncio, para que a gente possa entender. Então, quando hoje nós pensamos, a gente pensou em trazer isso dentro de casa. Nós estamos falando o quê? Né? O senhor abriu a casa dos seus pais, trouxe a sua mãe, mas o quantas vezes a gente precisa disso? Andréia, esse moço fala tão bem, ele é psicólogo, ele é um excelente profissional, Andréia, e é nosso, é da Zona Sul de São Paulo, é nosso. A Andréia é uma querida, ela é da Associação do Valo Velho, ela é a mediadora também da Vizinhança Solidária, é uma liderança da comunidade também. Obrigado pelo prestígio, Andréia. Você fala sobre o poder da palavra, eu vou trazer para dentro da moldura do narcisismo, né? Pais e mães, né? Uma mãe narcisista, você precisa me respeitar porque eu sou a sua mãe, né? É validação, né? Eu preciso lembrar que eu sou a mãe, eu preciso lembrar que eu sou o pároco da paróquia São Francisco de Assis. Vocês precisam me respeitar porque eu sou o pároco. Mas isso já esses papéis já não estão bem esclarecidos. Quando eu preciso revalidar, né, ou eu preciso reforçar, tá tendo um ruído na comunicação. Sim. 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 A mesma coisa quando você vem... Hoje, uma das coisas, como o senhor falou, assim, eu estou lendo um livro e aí trouxe um exemplo da nota de um aluno dentro de casa. Precisa tirar 10. Mas tirar 10, primeiro você tem que ter esforço, precisa ter conhecimento e você precisa saber exatamente aquilo que o professor colocou. Então, aí o pai fala assim, aí o autor trouxe, eu não falo que precisa tirar 10, ele precisa fazer o melhor que ele pode, mas se vier o 10, é o mínimo que você faz como obrigação. Será que é uma fala correta? Será que eu não estou trazendo um conceito que é equivocado? Será que eu estou fazendo que o meu filho ele ser melhor ou pior? Eu entendo que é um pior, porque hoje, trazendo dentro das emoções, o quanto que você vai ficar se cobrando, e uma pessoa que se cobra, ela é uma pessoa narcisista, ela é uma pessoa que tem baixa autoestima, porque tem uma cobrança elevada. Porque uma coisa é eu cobrar alguém para você ser o primeiro. Né? O senhor gosta tanto do esporte, pegar qualquer esporte, o melhor lugar é o pódio, é o primeiro lugar, é a medalha de ouro. Mas necessariamente vai existir os outros. Porque se for só ele nunca vai ganhar, ele não tem competitividade. Uma coisa é eu ser cobrado, outra coisa é ser competitivo. Tem uma pergunta aqui, só abrir um parênteses. Boa noite. Uma pessoa que fez a primeira comunhão pode participar da catequese para adultos? Pode sim, mas nós combinamos esse ano com os catequistas, tem que passar pela Secretaria Paroquial, fazer a inscrição, e aí todos são muito bem-vindos na catequese. Aliás, conhecimento é sempre muito bem-vindo, e a nossa catequese está aberta. E diga-se de passagem, eles desenvolvem um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Léo, eu vou ficar, eu tô na roça, tá? Eu tô no mato, e não é força de expressão não, tá? Aqui, não sei aí em São Paulo, mas aqui choveu, e aí quando chove, dona Márcia, a gente fica sem internet, tá? Eu tô na graça, que eu tô pendurado na graça aqui. Só gastando 5G, né? Não, eu tenho um Wi-Fi aqui, mas tem que rezar para não cair nenhum galho nele aqui. Na misericórdia. Não, a Sueli coloca quantos meses de catequese de adultos, Léo? É um ano, Sueli. Nós vamos iniciar agora na quaresma e vamos até o próximo ano novamente na quaresma, tá? Então é um ano todo. Mas, assim, Sueli, venha que você vai gostar. Assim. Nós temos... Ô, Léo, fala o dia e horário. Nós temos catequese de adulto, né, Márcia? Sexta-feira à noite. Às 19h30.
vai por volta, no máximo, até 21. E no sábado, também nós temos catequese das 9 às 11. Para adultos. Então, a pessoa E é o mesmo, sempre a gente trabalha sempre o mesmo tema, né? Então, quem não pode vir na sexta, pode vir no sábado, que vai ter a mesma formação. quantos catequizandos nós tivemos este ano de 2024? 42, se eu não me engano, tá? Terminamos, né? Começamos com 50 e pouquinhos e terminamos com esses 42 e eles estão brigando. Deve ter até alguém aqui, eu vi algumas pessoas. Ó, a Edna está aqui, ó. Eu testemunho. Né? Então, assim, vamos a Crisma. Nós tivemos o batismo, primeira comunhão já. A curiosidade que me chamou a atenção demais nesses 8 anos à frente da Paróquia São Francisco de Assis, essa turma de 50 catequizandos, né, que foi a turma que nós iniciamos, né, foi uma iniciativa espontânea deles. Eles, na vida adulta, quiseram conhecer o Evangelho, quiseram aprofundar a fé, quiseram receber os sacramentos, quiseram entender mais sobre a Sagrada Escritura. Eu achei esse movimento, assim, incrível, foi lindo. Parabéns a todos os catequizandos. Foi mesmo? Foi mesmo. Agradecer também a nossa coordenadora, a Lili, né, que nos apoia aí bastante nos bastidores, com a documentação, que é uma coisa também que é bem puxada, mas ela nos ajuda muito, nos auxilia muito. Então, assim, a gente tem alguém por trás que nos ajuda, então a gente consegue dar essa formação tranquilamente, porque temos o trabalho deles, né, dos coordenadores. Então, agradecer a Lili aí também. Ó, Léo, tem uma pergunta. O que tem que fazer para ser catequista? Primeiro tem que, né, conhecer um pouquinho e ter boa vontade em vir, né? É o que a gente sempre fala, nós não somos professores, né? Mas a gente pode trazer um pouco do nosso conhecimento e é tão grandioso porque quando a gente começa a se preparar para dar as formações, nós mesmos vamos nos aprendendo, né? Nós vamos relembrando a nossa catequese. Eu até falei para o Léo, a gente podia fazer uma reciclagem catequética, né? Porque a gente precisa. Ô, Márcia, você viu a importância, assim, a riqueza de preparar a homilia? É essa a experiência quando eu vou preparar a homilia. Né? A cada Santa Missa, você vai preparar a homilia. Vou pegar a palavra do Léo lá no início, é um reconectar-se, né? Com a palavra de Deus. E depende muito. Eu tenho 17 anos de ministério. Então, eu acredito que nesse ano de 2025 eu vou ter o privilégio de preparar as homilias, né? De estudar, de riscar minha Bíblia ali, de pegar folha sulfite, caderno, anotar capítulo e versículo. Eu tenho certeza que vai ser um olhar diferente para o mesmo texto que foi no ano de 2024. E essa experiência é muito rica. A Carol está aqui também. Ela fez o penúltimo TLC da paróquia. Carol, dá um oi aqui também. Ó, tô em casa, tá, galera? Tá dentro. Hoje eu tô na igreja doméstica. Oi, Carol. Tudo bem? Cunhada também está aqui. A nossa diocese oferece também um curso de formação básica para catequistas. Excelente. Conhecimento é sempre bem-vindo. A Edma, obrigado aqui. Ó, a Sueli ainda coloca aqui, ó. Pode fazer só aos sábados, é isso? Não, tem sexta e tem sábado, né? É sexta ou sábado. Uhum. Ok, então, ó, eu vou ficar sem bateria, não vou atrapalhar a linha de raciocínio de vocês. Obrigado pela partilha, né? Que Deus os abençoe infinitamente. Aproveitar o ensejo. Um santo ano, né? Um ano de muita paz, de muita saúde, de muita intimidade com Deus. Se Deus quiser, rezem por mim e contem com as minhas orações. Sim. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Que desça sobre os nossos catequistas, a pastoral da catequese, os nossos paroquianos, familiares, parentes, amigos. Que desça sobre a nossa igreja doméstica, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Caríssimos, uma ótima noite de conhecimento. Vamos ficar em paz e que o Senhor vos acompanhe hoje e sempre. Obrigada, Pai. Deus Obrigada abençoe. mesmo. Eu que agradeço. Amém. Nossa, que bênção, né? Nada previsto, tudo. Previsto. Tem uma frase de um amigo que diz que não existe coincidência, o que existe é providência, né? No céu tudo já estava previsto. E estávamos aqui de manhã falando sobre isso,
né, a gente preparando esse projeto e até mesmo a gente falando, vamos fazer na Providência. Vamos ter um tema, mas não necessariamente esse tema seja preso. E essa seja a grande beleza que nós temos. Então, gente, assim, a proposta é justamente esse encontro, ser esse encontro. Então, levanta a mão, vamos conversar, entra como o padre entrou, vamos partilhar. Eu gosto sempre de dizer que o que eu sei, talvez você não saiba, mas o que você sabe, talvez eu não sei. Vamos juntar o que nós sabemos. Porque conhecimento, ele é diferente de sabedoria. Né? Nesse mesmo livro até que eu comentei com o padre, eu vi essa frase e achei interessantíssimo, dizendo que conhecimento é saber que tomate é um fruto, e sabedoria é nunca usar o tomate na salada de fruta. Então, que nós possamos dividir o que é conhecimento do que é sabedoria. O conhecimento, ele é importante, nós temos que ter. Então, busquemos cada vez mais conhecimento, mas que possamos usar para se transformar em sabedoria. A melhor forma de aprender é ensinando. Então, essa talvez seja grande aqui. Talvez aqui seja um encontro. Como o padre falou, nós somos catequistas também. Lá na Paróquia São Francisco de Assis, aqui no Valo Velho, né, todas as sextas-feiras, nós estamos com uma turma. Nós também temos a turma aos sábados, que nós ajudamos. Nós estamos aqui sempre à disposição. Mas que sejamos um momento que te possa usar a catequese, usar o catecismo, usar a Sagrada Escritura, que ela é a base para todo o conhecimento, mas também trazer a ciência, também trazer as nossas experiências, não só as minhas, não só da Márcia, mas de todos nós. Que possamos buscar aqui juntos, às vezes, uma solução. Uma solução para um problema. Um problema, ele é sempre uma oportunidade para que busquemos novas soluções. E se não tivéssemos problemas, aonde que a gente ficaria? Então, que nós tenhamos cada vez mais o poder de melhorar nossos relacionamentos. A palavra, como eu até comentei, ela pode ser o silêncio. A comunicação não verbal, às vezes, fala mais do que a comunicação, quer dizer, às vezes não, ela fala mais do que a comunicação verbal. Né? Já estudos trazem isso. Então, quando eu não falo, mas eu fecho os olhos, quando eu movimento o meu ombro, eu estou falando. Por isso que crianças, elas são peritas, elas são para que tenhamos essa comunicação. É muito comum você dizer para uma criança pequena, um filho, um sobrinho, 3, 4, 5 anos, e ele pergunta o que foi, você diz nada, e ele fala, tem alguma coisa. Por quê? Aquele nada não foi verdadeiro, a comunicação não verbal não foi congruente, não foi condizente com aquilo. Então, qual é a sua comunicação? Aquilo que nós estamos falando. E aí eu pergunto, disso tudo que nós conversamos aqui, qual foi a frase que você mais ouviu? Será que ela constrói ou destrói? Se tiver mais alguém que queira também bater um papo conosco, assim como foi o padre Jean, que foi uma honra, um privilégio, sinta à vontade e diga assim, eu quero, né? Chame aqui que a gente adiciona. Então, que nós possamos ter cada vez mais essas palavras. E aí, Márcia, o que você me diz? Eu digo assim, eu sempre ouvi, né, da minha mãe, por ela ter 8 filhos e criar 8 filhos sozinha, ela sempre dizia para nós que faculdade não era para nós, né? Que a gente não podia. E eu cresci mesmo com essa crença. E eu achava que realmente não era para mim. Tanto é que tarde demais, eu fui buscar uma faculdade. Mas eu nem fui buscar tanto pela profissão, mas é mais para quebrar isso. Porque, conversando com o Leonardo, eu percebi que eu sou a única filha da minha mãe que tem uma faculdade. Mas todos nós crescemos ouvindo isso. E quanto que a gente tem dificuldades até de merecimento por conta dessa fala.
né? Então, eu tive que, muitas vezes, com muita ajuda e muitas vezes buscando em Deus também, para quebrar isso dentro de mim, né? Então, assim, são coisas que a gente ouve na infância. Então, hoje eu tomo muito cuidado com o que eu falo para as minhas filhas. Então, eu falo ao contrário. Elas podem escolher a profissão que elas quiserem. Eu falo para elas, eu quero que vocês sejam honestas e felizes no que fazem, fazer com amor, fazer com todo o amor, né? Então, eu falo para elas que elas podem ser o que elas quiserem. Tem dia que minha filha quer ser astronauta, a outra quer ser médica, no outro dia já quer ser chefe de cozinha, enfim, eu dou muito incentivo. Vocês podem ser o que quiser, porque eu me lembro dessas falas, e eu sei que isso me destruiu, mas isso eu não quero passar para elas. Então, minha mãe, sem saber, né, ela colocou essa crença em nós, mas eu tenho a oportunidade agora de não repassar isso para as minhas filhas. Então, o que a gente professa, não só para os nossos filhos, até como marido e mulher, né, na nossa relação, influencia sim, muitas vezes, em tudo que a gente faz na nossa vida. Né? A Bíblia mesmo, como o Léo falou, Deus criou o mundo através da palavra. A palavra ela é muito importante, mas só a palavra, nas nossas condições humanas, não adianta, a gente também tem que ter ações. Então, a gente tem que buscar. O que eu vou quebrar com essa fala da minha mãe? Eu fui buscar uma faculdade. Hoje eu já estou na segunda. Pretendo ter mais umas 3 ou 4 na minha lista. Né? Então, são coisas que a gente ouve, que a gente trava, e a gente não se dá conta. Agora, coloca aí nos comentários o que você mais ouviu quando criança. E você, Leonardo, o que você mais ouvia? Eu ouvia algo que hoje eu já quebrei, né? Que é não fale com estranhos. E olha que interessante, a fala é tão simples, é tão comum, não fale com estranhos. Porém, para mim falar aqui na internet, eu estou falando com quem? Eu vejo um monte de nomes surgindo, mas quem são? Se fosse, eu não tivesse bloqueado, eu quebrado esse bloqueio, e quando a Márcia fala até de uma crença, até para deixar bem claro, crenças para nós aqui hoje, para mim, para a Márcia, tá? E quando todas as que formos falar, são nossas verdades absolutas. Sim. Então, a crença de não falar com o estranho é uma verdade absoluta. Vai ser perigoso. Hoje, eu converti isso até para minhas filhas. E eu repetia isso, porque eu aprendi, para mim era uma verdade, para mim era uma convicção. Então, assim, não fale com estranhos. Hoje eu falo para minhas filhas, vocês podem falar com todas as pessoas, só entenda qual é o contexto que ela tem. Aonde está falando? Então, você está na igreja, você está na escola, você está na família, pode conversar com todo mundo e responda. Mas entenda que nem tudo você vai levar. E o que você ficar em dúvida, você pergunte. A Rosina, ela falou que o que ela mais ouvia, que ela não seria nada. Rosina, eu já falo que você é tudo. Por quê? Porque você é a imagem e semelhança do Criador. Né? Esses dias o padre, ele, ouvindo uma homilia, ele falou exatamente sobre isso. Nós não estamos aqui por um engano, por um erro. Nós estamos aqui porque Deus já tinha sonhado conosco desde a fundação do mundo para estarmos aqui. Então, você já é tudo. Então, tome posse dessa condição de filha amada que Deus já nos deu, né? E você é aquilo que você pensa de você mesmo. Então, construa esse nada em tudo. Começa a falar, a profetizar, né? O padre ontem falou muito da gente profetizar, e ele profetizou na nossa vida. Então, profetiza também na sua vida. Profetiza que você é amada, que você é abençoada, que você é valorizada, que você é talentosa. Que você é amada. Que você é amada. Então, todas as vezes que você declara para você mesmo, e você declara isso de uma forma audível, não precisa gritar, não precisa, mas você está se ouvindo, você está reforçando a sua crença de identidade. Quem é você? Então, eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou determinado, eu sou ousado, eu sou amado, eu sou bonito, eu sou criativo. Ah, mas ainda não me acho.
Mas se cada vez que eu começar a vir, e toda palavra que vier, a partir do momento que nós tenhamos conhecimento, nós temos uma palavra branda, uma palavra tranquila. Porque eu citei Provérbios, eu vou voltar a citar, porque Salomão dizia que a palavra branda desvia o furor. Então, se tem alguém bravo, se tem alguém, às vezes, até querendo falar coisas que eu não sou, eu vou mudar essa palavra. E nós temos esse poder. Poder esse de determinar e quem eu sou. E determine coisas boas a seu respeito. E quando o Léo fala de converter as palavras, é pensar, essa pessoa ela não me conhece, ela não conhece a minha história. Talvez o que ela esteja falando não é uma verdade. Ela está falando mais sobre ela do que esse- sobre você, porque eu só digo aquilo que eu estou cheio. Então, às vezes, assim, Amosina, você é uma filha amada. Muito amado. Então, a Pri falou aqui, complementando a fala do Léo, os pais são Os primeiros amigos dos filhos e também os primeiros profetas. Sim. Como é importante profetizar na vida dos filhos. Muito importante. Muito, muito. E todos os dias a gente tem que reforçar a identidade deles, né? Todos os dias eu falo para as minhas filhas quanto elas são amadas, inteligentes, lindas, maravilhosas. Todos os dias eu preciso reforçar isso nelas. Então, isto é o ponto. Então, para a gente poder caminhar aqui para o final, para não ficar... Primeiro, eu queria saber de vocês. O que vocês acharam desse modelo? O que vocês acharam desse bate-papo? É algo que eu queria entender. Qual é uma palavra? Digita aí com uma palavra o que foi para vocês essa live. 2, eu queria profetizar um 2025 com prosperidade, um 2025 com saúde, um 2025 com amor. Palavra essa que parece estar cada vez mais em desuso, mas que nós possamos, sim, amar. Todas as vezes que eu amo, eu estou dizendo o quê? Estou trazendo Deus. Porque Deus é amor. Então, que possamos ter este olhar daquele que nos traz o amor para cada vez mais estarmos conosco. Então, nessa quinta-feira, a primeira quinta-feira deste ano, nós possamos dar sequência e que não possamos parar, porque quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. Que ela seja necessária, que ela seja orientativa, que mais, gente? Construtiva, que ela seja uma troca, que a gente possa também receber uma grande partilha. Exatamente. E como o Léo falou, eu também quero profetizar, mas eu quero profetizar dizendo que nesses 365 dias, né? Agora 364 dias de 2025, que Deus já visitou o nosso futuro. Então, Ele já sabe. E para entregarmos verdadeiramente todos os dias nas mãos do Senhor, porque os nossos sonhos cabem nos sonhos de Deus, mas os sonhos de Deus, eles são tão grandiosos para nós que não cabem em nós. Então, vamos confiar nos sonhos de Deus, porque às vezes a gente está sonhando uma coisa e Deus tem outras coisas muito maiores, coisas grandiosas que a gente não consegue nem mensurar. Então, vamos entregar verdadeiramente nas mãos do Senhor, porque Ele já conhece, Ele já visitou o nosso futuro. Amém. Amém? Então é isso, uma boa noite, uma boa semana. Essa live ficará salva, volte lá, coloque as suas palavras. Para aqueles que estão chegando agora, siga o perfil. A gente tem uma proposta de trazer essas partilhas semanais, mas a gente também quer essa troca. Sejam todos muito bem-vindos, que estão nos vendo pela primeira vez. Quem não, como a Pri aí, é uma amigona de muito tempo. Pri é uma querida maravilhosa. A Edma também. Então, que sejamos todos nós amados, porque somos muito amados por Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Beijo, gente. Beijo. Fica com Deus.